Na noite de hoje, de maneira muito especial e com muita satisfação, eu quero agradecer primeiro a Deus, nossa causa primária de todas as coisas, ao Mestre Jesus, co-construtor deste planeta, guia e modelo para todos nós, à espiritualidade superior, aos espíritos benévolos que orientaram a construção desta casa de caminho, deste lar. E certo dia eu disse, e acabei mandando para a Pamela, que núcleo espírita nosso lar é muito mais que apenas um lar. É muito mais, né? É uma escola do caminhar para almas em aprendizagem evolutiva do amor. Ou seja, esse espaço físico aqui que nós ocupamos agora, certamente transcende a própria condição física para se consolidar, para se formar, para ser um espaço onde o amor flui como uma nascente que forma um pequeno veio de água, e em seguida um regato, e em seguida um rio, e encontra-se com o mar do amor e da caridade que tão bem Jesus nos ensinou a vivenciá-lo. Ora, quando pensamos em Jesus, encontramos nessa figura amorosa, amorável, o ideal de felicidade que nós buscamos todos os dias da nossa vida. Todos os instantes nós estamos buscando por esta felicidade. Alguns se equivocam e buscam encontrar tal felicidade nos bens materiais. E vão se apegando a isso, aquilo outro, e essa felicidade não chega. E se em algum momento há um certo momento de ênfase desse sentimento de estar feliz, logo ele é ultrapassado pela necessidade de ter algo mais, porque aquilo não foi suficiente. Quando nos prendemos à materialidade e nos afastamos do caminho caminhado por Jesus, nós estamos constantemente num processo de ter mais. Porque a cada dia o ter naquele instante já não é suficiente, já perdeu a graça. Cristina, semana passada, comprou um carro novo. Essa semana o carro já perdeu a graça, ela já quer um melhor. Pamela comprou um apartamento lá na Ladeira do Sol, mas agora já começou a encontrar defeitos no apartamento. Eu quero um apartamento melhor. E nós vamos, quando nos apegamos a essa medida do ter, vamos criando uma mentira para nós mesmos. E o que é ruim é porque nós passamos a acreditar nesta mentira que contamos para nós. Ocorre, meus queridos irmãos, que a proposta do caminhar que Jesus nos apresenta é uma proposta leve. Tomai sobre vós o meu jugo, porque meu jugo é leve. Ou seja, quando nós pensamos nessa leveza que é viver, que é caminhar os passos do Cristo para a nossa evolução, nós estamos pensando e tomando a atitude de, a cada instante, estarmos passando por um processo que é primordial para todos nós: o autoconhecimento. Quer seguir a Jesus?
Quer caminhar os passos com Jesus? Conhece-te a ti mesmo. Porque é quando nós nos conhecemos que nós começamos a fazer as escolhas raciocinadas, as escolhas conscientes. Quando nós, vou usar um termo aqui meio mundano, quando nós somos Maria vai com as outras, e coitada das Marias, né? Nós estamos na chamada filosofia do rebanho. Não há filosofia, há uma condução coletiva para um destino incerto. Quando nos conhecemos, nós sabemos para onde vamos. E Jesus nos aponta, nos sinaliza esse caminhar de maneira muito própria, mas acima de tudo, com muito amor. Nos dias atuais, né, após 2000 anos da passagem física do Mestre, dos mestres, do Espírito mais perfeito que a terra já conheceu, a quem amorosamente chamamos de Jesus, nós ainda encontramos muitos cristãos que ainda ignoram ou se questionam a respeito ou acerca dos requisitos necessários para seguir a Jesus. Muita gente tem se pego na perspectiva de seguir Jesus, estar nesta ou naquela religião. Eu preciso de uma religião. Eu me lembro que minha avó paterna me dizia que sem religião ninguém é ninguém, pessoa nenhuma é ninguém. Aliás, sem religião, qualquer pessoa é simplesmente ninguém. Tem que ter uma religião. E o tempo vai passando e eu descubro na minha caminhada que eu não preciso ter uma religião. Kardec, certa feita e durante o seu trabalho de codificação, ele vai cunhar uma frase que é fantástica: fora da caridade não há salvação. E por que Kardec cunha isso? Porque à época, qual era a perspectiva? Fora da igreja não há salvação. Então você só se salva, só vai para o céu tocar uma harpinha, numa nuvenzinha para o deleite de Deus, se você pertencer à igreja. Esse pensamento perpetuou-se até hoje. Hoje nós temos uma coisa um pouco mais complicada nessa perspectiva. Porque se antes fora da igreja não há salvação, hoje fora da minha igreja não há salvação. Às vezes, e às vezes não, é comum nós termos pessoas que seguem a mesma perspectiva doutrinária, mas com denominação diferente, só que essa aqui é uma denominação que é a mesma perspectiva doutrinária e diz que essa outra aqui, que é a mesma perspectiva doutrinária, não está salvo, não tem salvação, vai arder no mármore do inferno. Kardec vai nos dizer: fora da caridade não há salvação. Porque não é o cultivo da religião que nos transforma, não é o cultivo dos ritos, dos sacramentos, disto ou daquilo que nos transforma, mas é a mensagem amorosa de Jesus que nos convida a caminhar lado a lado com Ele, numa perspectiva não mais de que Jesus faz por você, mas na perspectiva de que eu preciso fazer a minha parte. Quando nós nos voltamos a essa perspectiva de que Jesus não é mais o meu serviçal,
quando eu não transformo mais Deus e Jesus a meu serviço para fazer as minhas vontades, eu começo a descobrir que Jesus é a referência que eu tenho a seguir. 2000 anos depois, nós ainda permanecemos com dúvidas de como seguir Jesus. E em que pese essa distância temporal, 2000 anos, que o Mestre esteve conosco, nós observamos as muitas lutas internas do homem encarnado, do Espírito encarnado, que ainda não se apercebeu desse imenso farol de luz, da luz do amor mais puro, do amor mais sublime. E Jesus vai nos dizer: se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Ora, o que Jesus está querendo dizer com isso? Se alguém quiser me seguir, negue a si mesmo. Aí o nosso orgulho vai dizer o seguinte: eu vou negar que eu existo? É o meu orgulho, meu egoísmo e o meu autodesconhecimento. É o desconhecimento de mim mesmo que ainda me leva a dizer o seguinte: eu não vou negar a mim, eu sou eu. E ainda bato no peito. Mas quando a gente percebe que a perspectiva que Jesus nos apresenta, quando diz que se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, é negar não o seu orgulho, mas as suas imperfeições. E como é que se nega as imperfeições? Transformando-as em aperfeiçoamento moral. Se eu sou dado a uma fofoquinha, aquele bate-papo de pé de calçada no final da tarde, não, hoje em dia isso não existe mais, Cristina? Hoje é tudo em tempo real via WhatsApp, é ligeiro, Se a gente é dado a esse tipo de coisa, se a gente é dado ainda a buscar estar vivendo a vida do outro e nos esquecendo de viver a nossa própria vida, certamente esse negar a si mesmo não serve para nós. Porque se negar a si mesmo é abandonar o nosso orgulho, que ainda acende ao nosso coração, para nos encontrarmos não mais como pessoas orgulhosas. E caminhar os passos de Jesus rumo à evolução é compreender que eu e todos os outros, independente de quem é este outro, onde está esse outro, se é preto, se é branco, se é rico, se é pobre, se está na favela, se está num palacete, se está no presídio, ou sei lá onde quer que esteja na igreja, no templo, na casa espírita, todos somos absolutamente provindos da mesma origem, do amor infinito que Deus nos traz, nos dá, do amor infinito que Deus nos conserva e que Jesus vem para esclarecer este amor. E prossegue Jesus dizendo: tome sobre si a sua cruz e siga-me. E que cruz é essa que Jesus está falando? São as nossas responsabilidades para conosco mesmo. São aquilo que eu preciso trabalhar em mim mesmo para abandonar os meus comportamentos equivocados, os meus comportamentos de maledicência, de inveja, de egoísmo, de orgulho, de ódio, de rancor. E quanta gente tem aí aparecido com câncer, câncer disso, câncer daquilo outro, câncer não sei mais de quê. E haja câncer no mundo. Qual a origem disso? É uma deformação biológica. Mas todos nós sabemos, e a doutrina espírita nos esclarece, de que o corpo somático, este corpo biológico, responde às agressões espirituais que nós cometemos a nós mesmos. As nossas emoções, quando mal vivenciadas, as nossas atitudes, quando mal direcionadas,
as nossas relações, quando calcadas numa relação de interesse material, elas nos agridem o corpo. E aí, o ódio que nós estamos alimentando hoje será o câncer de amanhã. Eu costumo sempre brincar não, falar sério mesmo, de que ódio, raiva, rancor, ira são venenos que a gente toma esperando que o outro morra. Não vai acontecer de jeito nenhum. Somos nós que vamos adoecer porque nos afastamos do amor primeiro. E que amor primeiro é esse? O amor de Deus. Quando Deus nos individualiza, lá no fluido cósmico universal, pega aquela gotinha, aquele átomo de fluido cósmico universal e o dota de uma consciência com o propósito de evoluir, né? É uma expressão de amor. E esse amor, como eu já disse, Jesus vem nos ensinar, porque nós temos lá nos primórdios, por exemplo, vou tomar a época de Moisés, quando você tem um povo ainda de pouco conhecimento moral. Não estou dizendo que eles eram amorais, até porque talvez muitos de nós estivéssemos lá naquela época, né? Talvez eu estivesse lá adorando aquele bezerrinho de ouro, ei! Né? Talvez eu tivesse. E aí, nós vamos perceber que o povo daquela época não tem o filtro de conhecimento que hoje nós temos. Então, naquela época, se compreendia a ideia daquele Deus vingador, daquele Deus que tinha raiva do povo, que se vingava, que matava o povo. Mas era o nível de compreensão daquela época. Eles estavam errados? Aos nossos olhos de hoje, sim. Mas aos olhos da época, né, era o que era capaz de ser compreendido. Daí, o tempo passa e chega Jesus para mostrar que só existe um Deus que é a causa primária de todas as coisas, que é a inteligência suprema que sustenta esse universo de maneira tão harmônica e que tudo o que acontece tem uma razão de ser. Aí vem Jesus nos dizer que esse Deus é a expressão mais pura do amor. E vem Jesus nos falar de um tema que a época dele era bastante comum, né? Era muito comum, que é a questão da reencarnação. Posteriormente, no Concílio de Nicéia, a reencarnação, e tem uma história aí que alguns historiadores falam de uma determinada pessoa que tirou a história da reencarnação porque iria implicar a ela, né? Mas a reencarnação era um tema comum e que foi retirado e foi substituído por uma tradução equivocada do hebraico, né, para a ressurreição. E aí, mas mesmo a palavra ressurreição, quando a gente vai buscar no radical da palavra, vamos estar na ideia do ressurgir. E é isso que Jesus nos apresenta, um amor que ressurge a cada dia, apesar das nossas imperfeições. Caminhar com Jesus, aceitar esse convite que Jesus nos faz, é aceitar que todos nós estamos caminhando lado a lado com o nosso irmão, com um irmão de caminhada, com um irmão de braços, em busca de um aperfeiçoamento. Ainda estamos no segundo degrau da escala, viu? Nós saímos agora do primeiro degrau, que são os mundos primitivos. Nós já conseguimos chegar no mundo de expiações e provas, né? Sandra Boba costuma brincar dizendo que o povo espírita é o povo que mais espia e que mais prova. É só ter uma mesa por perto. Aí ele espia e prova. Espia e prova. Brincadeiras à parte,
né? Num planeta de expiações, é a oportunidade que nós temos para corrigir o nosso caminho, para retomar a caminhada do primeiro amor. A expiação, não, mas expiar é muito ruim, é que você tem que pagar. Hoje, graças a Deus, a gente já tem um número muito grande de pessoas esclarecidas, que já sabe que ninguém paga a conta de ninguém, né? Porque até primeiro no meu tempo de criança, o que acontecia de que não era tão legal assim é porque eu estava pagando o pecado dos meus pais. Cada um paga a sua própria conta. Eu não gosto do termo pagar, isso é uma opção minha, não gosto do termo pagar. Eu estou pagando os meus pecados. Não, você está tendo uma oportunidade amorosa de aprender e voltar ao primeiro amor. Eu já disse isso aqui uma vez e vou repetir. Todas as circunstâncias, todos os momentos, todas as situações pelas quais nós vivemos, nós passamos, da mais feliz até a mais pesarosa, a mais difícil, toda ela tem algo a nos ensinar. Mas muitas vezes nós nos fechamos no nosso egoísmo ou no nosso orgulho do que eu me basto em mim mesmo e não paro para aprender com aquelas situações. E vamos cometendo os mesmos erros outra vez. E vamos tendo as mesmas atitudes outra vez. E vamos colhendo os mesmos resultados. Cada vez que nós nos esquecemos desse primeiro amor, que me acolhe, que me ampara, que me coloca nos braços, me orientando a caminhar, essa caminhada com Jesus, é como aquele texto que eu acho maravilhoso, chamado Pegadas na Areia. Não sei de quem é a autoria, mas há um momento daquele texto que diz que havia lá 2 pares de pegadas ao longo da jornada de vida daquela pessoa. Mas em determinado momento, nos momentos mais complicados, mais difíceis daquela pessoa, ele olha para trás e vê apenas um par de pegadas. E reclama com Jesus: mas Senhor, na minha dificuldade só tem um par de pegadas? Meu filho, porque foi aí onde eu te coloquei nos braços, onde eu te carreguei amorosamente. E o Cristo, com o seu exemplo de amor, tem nos carregado constantemente. Nós é que muitas vezes fechamos os olhos a esse carregar e pulamos dos braços de Jesus para viver as nossas imperfeições. A gente está assim naquele momento, um momento tchan. Eu sou o top, eu sou o centro, eu sou. Aí lá vem um baque. Ai, meu Jesus, me socorra. Consegui sair daquela situação. Eu sou o cara. Ninguém saía daquela situação, mas eu saí. O nosso orgulho falando mais alto, sem aproveitar aquela oportunidade para aprender com aquele erro que nós havíamos cometido. E cotidianamente, quando nós não temos a perspectiva de caminhar os passos de Jesus, na perspectiva dessa evolução amorosa, nós continuamos marcando passo no mesmo lugar. Eu acho que é Chico que diz que se você quer resultados diferentes, faça de forma diferente. Se nós já percebemos, já compreendemos que o orgulho e o egoísmo nos afastam do amor, nos afastam do caminho a ser trilhado, e queremos encontrar esse caminho outra vez, é necessário que a gente aprenda com esses próprios erros e voltemos ao primeiro amor.
No convite de Jesus, vamos observar que há um chamamento a essa tomar a cruz da minha responsabilidade. Sou eu que preciso me transformar. Muita gente está esperando ainda cair do céu a felicidade que tanto procura. Irmãozinhos, um aviso de última hora lançado pela CBS, o New York Times, lá dos Estados Unidos. Do céu só cai chuva e de vez em quando avião. O restante da caminhada é nossa. E um detalhe, nós temos algo, Deus é tão maravilhoso e tão amoroso, que nos dá um outro elemento que é fundamental nessa caminhada com Jesus, nessa caminhada evolutiva de autotransformação, chamado livre-arbítrio. E quantas vezes nós temos percebido que ainda não sabemos usar o nosso livre-arbítrio, que ainda vamos ao sabor da moda, ao sabor daquilo que fulano diz que é bom, que fulano diz que é certo, que Cicrano apresentou como a última rodela de batata frita que estava no pacote no meio do deserto do Saara. No entanto, aquela última rodela era extremamente vazia, e o seu vazio me torna mais vazio ainda. Toda a superficialidade de atitudes nos torna mais vazios. E aí eu comecei falando da questão do ter, né? E aí digo, quando a gente tem essa perspectiva ainda, nós estamos tendo tais atitudes e nós vamos querer outra atitude. No entanto, ainda não tomamos a decisão de ter outra atitude, a atitude de amor, de enxergar o outro como irmão, porque isso implica em transformar o meu ser, e nem todo mundo ainda está pronto para a autotransformação que o caminhar com Jesus nos apresenta e nos oferece. Eu ainda não estou pronto para deixar os meus vícios, a glutonia, o sexo desregrado, as drogas lícitas ou até ilícitas. Ainda não estou pronto. Não, mas para seguir Jesus dá muito trabalho. Dá nada. Vocês sabem qual o maior e melhor sentimento que um ser humano encarnado na Terra pode ter? Quem me diz aí que sentimento é esse? O maior e melhor sentimento que alguém na Terra possa ter é o sentimento de se perceber, de se descobrir útil ao outro. E é algo, eu costumo dizer que é viciante, quando você pratica o bem e você tem aquela sensação, meu Deus, que maravilha, hoje eu pude ser útil àquela pessoa, às vezes com coisas tão simples, com coisas muito simples, mas eu me senti em paz comigo mesmo. E quanto servir ao próximo nos traz este sentimento de paz e nos motiva nessa caminhada de, olha, eu fiz para a Cristina e me senti bem, eu queria sentir isso de novo, eu vou fazer para aquela menina. E ao fazer para ela, eu começo a perceber que eu repito esse sentimento que eu senti com Cristina, mas amplifico um pouco mais, aumenta um pouco mais, e a cada dia nós vamos ampliando essa perspectiva de amor. Isso chama-se amor. Ser útil é acima de tudo amor, e é esse o convite que o Cristo nos faz, que sejamos amorosos. E nos diz Jesus, nas palavras de Jesus, amai-vos
uns aos outros como eu vos tenho amado. Amar, muitas vezes, nós estamos ainda presos na perspectiva do amor matéria. Eu amo minha esposa, amo meu marido, amo meu pai, amo meu filho, minha filha, mas assim, o Zezinho das Alface, não conheço nem o Zezinho das Alface. Como é que eu posso amar alguém que eu não conheço? Ah, não, mas como é que eu vou amar aquele cara que está lá no presídio, que matou, que roubou, que estuprou? Eu quero mais é que ele apodreça na cadeia, que prenda e jogue a chave fora. Quando ainda não descobrimos que o caminhar com Jesus, os passos de Jesus, de seguir passo a passo Jesus, são essas atitudes que nós ainda temos. No entanto, seguir os passos de Jesus rumo a essa evolução é perceber o efeito prático desse amor. Dona Francisquinha das Alfaces, né? Eu não conheço, mas eu sei que Dona Francisquinha está passando por uma situação tão difícil. Poxa, eu tenho aqui alguns víveres, né, que podem dar um suporte a ela, pelo menos emergencial, e não vai me fazer falta. É dividir. Essa é uma das expressões de amor, dividir. Vamos lembrar daquela viúva, aquela pobre viúva lá no templo, né? Enquanto o fariseu chega lá e derrama um saco de dinheiro e começa a berrar em altos e plenos pulmões, né? Assim, não existe nada disso nos dias atuais, tá? Você não vê esses berros em lugar nenhum, essas gritarias, não, você não vê isso. Isso é coisa lá do tempo de Jesus. Mas aquele fariseu, né, fazia a sua oração, né, com aquele orgulho: olha, porque eu trouxe dinheiro para ajudar na obra, né, porque eu sou temente a Deus e eu não sou como essa mulher. E aquela senhora, muito pobre, financeiramente falando, tem 2 moedinhas e partilha uma moedinha para o templo. E eis o grande significado do amor que é útil, do amor que nos faz essa transformação moral em cada um de nós. É o amor partilha, é aquilo que eu sou capaz de dividir, mesmo o pouco que eu tenha, que não comprometa a minha existência, mas que eu possa dividir. E dividir sem buscar recompensa. Muitas vezes a gente, né, Cristina? Olha, eu vou ajudar a Cristina, porque, sei lá, ninguém sabe o dia da manhã, de repente, eu preciso, aí Cristina vai fazer para mim. Isso é transformar o amor de Deus numa grande bodega, num escambo, numa troca. O amor de Deus, o amor que Jesus nos ensina a seguir, não se verte para isso, não se baixa para isso. Eu faço porque eu tenho prazer em fazer, em ajudar, em servir, em amparar o outro nas suas possibilidades, dentro das minhas condições. Ah, mas eu sou tão pobre, não tenho nada que eu possa dar. Quando a gente pensa em servir alguém, em ajudar alguém, a gente só pensa na caridade material, né? Eu vou dar a cesta básica, eu vou dar isso, eu vou dar aquilo, né? Mas eu não tenho dinheiro para comprar uma cesta básica, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo. Mas há algo muito mais importante. Lógico que a cesta básica, para quem está com fome, é fundamental, é importante, é imediato. Já dizia Betinho, né, que quem tem fome tem pressa. Há necessidade daquele momento. Se eu posso contribuir para minorar aquela situação, posso, então farei. Mas há algo do qual, quando nós temos esse amor, compreendemos o amor do Cristo na nossa vida, nós temos em abundância.
são as boas energias que nos permitem servir através da prece. Quanto eu tenho feito prece por quem está em dificuldade? Os que eu conheço e os que eu não conheço também. E eu falava da questão da vivência prática do amor, e falei da questão do cara que está lá no presídio, que matou, que estuprou, e por aí afora. Como é que eu posso amar uma pessoa dessa? Posso. Como? Na minha prece. Todo mundo aqui já ouviu aquele dito popular de água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E a prece sincera, verdadeira, em prol daquele que matou, que assassinou, e tal, é aquela gotinha que vai batendo naquele coração duro todos os dias, até que chega uma hora que aquele coração amolece e ele muda de rumo. Ele retorna ao caminho do primeiro amor. Leva tempo? Leva. Mas onde está a nossa paciência? E aliado à paciência, onde está a nossa disciplina? Em amar e servir. Então, quando eu começo a perceber que a minha prece pode ajudar aquele irmão, está me dizendo o seguinte, de que em algum momento, nessa encarnação ou em outra, sei lá em quantas mais, em algum momento ele mudará de rumo. E qual é o efeito prático disso? Eu terei um criminoso a menos e um irmão a mais. Um irmão aí não mais apartado do caminho, mas um irmão que caminha lado a lado comigo na direção dos passos que Jesus nos apresenta como direção a ser seguida e que possibilita a nossa transformação. Kardec perguntou aos benfeitores espirituais sobre o egoísmo, tendo eles dito que o egoísmo é o vício mais perigoso, aliado ao orgulho, do qual nós humanos ainda alimentamos. Mas quando descobrimos essa perspectiva do amor, pouco a pouco, vou virar anjo, vou virar santo. Não. Mas nós demos um grande passo para vencer as nossas animalidades e as nossas imperfeições. E muitas vezes nós queremos resultados imediatos, tem que ser para agora. É assim, passe de mágica. Amanhã, dia 29 de maio de 2024, um dia após o Núcleo Espírita Nosso Lar ter completado 40 anos de bons serviços no auxílio, na orientação, no acolhimento de tantos corações encarnados e desencarnados, eu vou amanhecer perfeito, santificado, vou ter até uma auréolazinha no meio da cabeça, que é para disfarçar a careca. Não. É processo, é dia após dia, é o exercício cotidiano da autotransformação. Aí Kardec vai nos dizer: reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que empreende para domar as suas más inclinações. E por que eu enfatizo tanto essa palavra domar? É porque Kardec poderia ter dito para acabar com as imperfeições, com as animalidades, para extirpar, para vencer, para derrotar. Poderia ter usado qualquer um desses vocábulos, mas Kardec faz uma escolha genial, sensata e serena pela palavra domar. Sabem por quê? Porque as nossas imperfeições, elas estão em nós, espíritos de terceira ordem. E o que é domar? Vamos pensar aqui num cavalo bem chucro, daqueles selvagem mesmo. Tenta montar nele para ver o que lhe acontece. Mas a queda de cavalo ainda é razoável. Tenta montar num jumento bravo. A queda de jumento é complicada. É bem pior, né? Então,
O que é domar um cavalo? O que é domar um jumento? É mantê-lo sob controle. É trazê-lo pouco a pouco a partir de um condicionamento. E graças a Deus que já se descobriu, o pessoal que lida com cavalo, com tal, eu tenho horror à vaquejada. Quando eu era criança, eu ia para as vaquejadas para torcer pelo boi. Hoje em dia não, eu nem vou, né? Eu acho que não há covardia com os povos dos animais, né? Então, quando nós vamos observando, e graças a Deus que o pessoal já descobriu que existe uma forma amorosa de conquistar e domar os cavalos, graças a Deus, já não é mais na pancada, é no convencimento, é no deixar que o animal esteja, crie confiança. Com relação às nossas animalidades e às nossas imperfeições, domar é mantê-las sob controle. É aqui, o cérebro está dizendo, pisa no dedão do pé de pâmbula, porque tem um calo, vai doer, ela vai chorar. Aí a tua consciência, faça isso não, tenha piedade, né? Ou seja, é essa luta interna que nós vamos alimentar, somos nós que alimentamos. Qual eu quero alimentar? A do pisar ou a de não fazer? E melhor que não fazer, que tal fazer diferente? Que tal oferecer o ombro amigo? Que tal oferecer o ouvido de acolhimento, a boca de esclarecimento e o braço para pegar na mão e seguir junto? Domar as nossas animalidades é, acima de tudo, ter a consciência de que, estando sob controle, esta tal animalidade, eu posso caminhar diferente, agora sim, nos passos de Jesus, e encontrar a tão famosa e falada salvação. Muita gente, salvação, na casa espírita estão falando de salvação, sim, mas não é aquela salvação que vai lhe dar uma mansão lá no céu, não. Que vai ter piscina, vai ter não sei quantos quartos, não sei o que, ou como os muçulmanos imaginam, que vão chegar lá no paraíso e encontrar 7 virgens. Meu Deus! A verdadeira salvação é aquela que você constrói e consegue aqui, com a mudança de atitudes, aprendendo com Jesus, na sua mensagem de amor, aprendendo a caminhar passo a passo na direção do outro de maneira amorosa. O convite de Jesus é: siga-me. Mas para seguir, eu preciso abandonar o homem velho que Paulo fala e ser o vaso novo. É preciso, para seguir Jesus, é preciso que nós compreendamos que cada um de nós precisa viver a nossa própria estrada de Damasco. Saulo de Tarso, do alto do seu orgulho, do alto da sua opulência de doutor da lei, de futuro presidente do Sinédrio, substituindo a Gamaliel, que era o maior pensador, o homem mais inteligente, maior conhecedor da doutrina judaica. E Saulo vai para Damasco, né, em busca de Ananias, para prendê-lo, açoitá-lo, humilhá-lo, porque Ananias havia apresentado a Abigail, o seu grande amor, a figura de um nazareno que falava que tudo era amor, e que aquele nazareno que dizia que não se precisava de intermediários para chegar a Deus. O amor era o caminho para chegar a Deus. E Saulo sai de Jerusalém em direção a Damasco, e no meio do caminho
uma luz resplandecente muito forte, lhe interroga: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem é? Sou eu, Jesus, a quem tu persegues. E essa narrativa é muito interessante, porque é o momento em que Paulo cai em si para dizer: por onde eu caminhei até hoje, que passos eu dei até hoje. E é a partir daquele momento que ainda Saulo de Tarso vai fazer o seu retomar, o seu voltar ao primeiro amor, em uma pergunta, quando diz: Senhor, que queres que eu faça? E hoje, trazendo para a nossa perspectiva de hoje, falando desses passos de Jesus, quanto nós temos indagado a nós mesmos: Senhor, que queres que eu faça? E todos os dias as situações se apresentam e se avizinham à nossa frente, e nós temos muitas vezes virado o rosto para não ver. Não percam a oportunidade de caminhar os passos de Jesus, encontrando Jesus naquele mendigo sujo e fedorento que está lá na rua caído, no bêbado, naquela mãe solteira que está ali sem ter para onde caminhar. Tem muito espertalhão? Tem, é bem verdade. Mas quem somos nós para julgarmos as atitudes do outro, se ainda não somos capazes de julgar as nossas próprias atitudes? No entanto, isso aqui eu estou falando de gente que não está aqui, que não frequenta o nosso lar, tá? Só acontece com gente que está lá fora, que não é capaz ainda de julgar as suas ações, né? Aqui todo mundo é espírito perfeito. Mas a grande verdade é que é encontrar Jesus na figura de todos, absolutamente todos. E eu falava dessa questão do julgamento para dizer que quem sou eu para julgar o outro, se eu ainda não julgo a mim mesmo? Porque no momento em que nós caminharmos nesses passos de Jesus, direcionados a essa evolução, aí sim, eu assumo para mim o jugo leve de Jesus. Ou seja, eu passo a julgar o outro com a mesma régua que eu julgo a mim mesmo, pelo mesmo prisma. E o que eu quero para mim? Amor e felicidade. Assim eu também buscarei para o outro amor e felicidade. Seguir os passos de Jesus é amar a Deus sobre todas as coisas, é reconhecer Deus como causa primária de tudo, inclusive de mim mesmo. Que Deus não é nem aquele velhinho de barbas brancas com um martelo na mão, sentado numa mesa, dizendo: tu presta, vem para cá, tu não presta, vem para cá. Não é isso. E tampouco Deus é aquele serviçal sempre disposto a fazer as minhas vontades. Compreender que Deus é a inteligência suprema é compreender que eu sou efeito de uma causa de amor chamada Deus, e que, como efeito de uma causa amor chamada Deus, eu tenho um referencial no planeta Terra, vindo dos mundos crísticos, a quem chamamos Jesus, né, como referência e como modelo desse amor de Deus. Então, amar a Deus sobre todas as coisas é estarmos colocando como prioridade a direção da casa do Pai. E a casa do Pai está bem pertinho. Está no meu, está no seu, está no dela, está no dele, está no nosso coração. Mas aí, quando eu digo que está no nosso coração, eu me indago: como está essa casa? Está arrumadinha? Está limpinha? Cheirosinha? Ou está lavantu, de qualquer jeito? Ou muitas vezes está enegrecida pelo meu orgulho e pelo meu egoísmo?
Seguir os passos de Jesus é amar a Deus, amar o próximo como a si mesmo, né? É amar a todos sem exceção, sem qualquer tipo de exceção. Mas como é que eu vou amar a Francisquinha Berro d'Água, que é minha inimiga mortal? É a minha inimiga número 1. Como é que eu vou amar uma mulher dessa? E aí no movimento espírita se conta uma historinha, que lá na China, uma garota, lá dos seus 18 anos, altamente apaixonada por aquele rapaz, né? Arriou os 4 pneus do estepe que está na fábrica, caiu de amor por aquele rapaz. E começaram a namorar, coisa e tal, decidiram noivar e decidiram casar. Mas havia uma condição para esse casamento. Aquele rapaz impôs uma condição, que a mãe dele moraria na casa deles. Até aí, nenhum problema. O amor supera tudo. Aquele amor superaria tudo. Ocorre que aquela mãe era a sogra, na mais esdrúxula acepção da palavra. É assim, Naja era café pequeno, Cascavel então nem se fala, Caninana é igual a Preá. Era a sogra. E passado alguns meses, aquela garota já não aguentando mais, uns 6, 7 meses, já começando a pensar em separar, porque não aguentava viver com aquela mulher, que aquela mulher era a verdadeira imagem do sapiroco viva. E ela vai num raizeiro que tinha num local afastado da cidade e procura esse senhor e diz para ele. Aí conta a história, né? Porque minha sogra é isso, minha sogra é aquilo, minha sogra não sei o que, minha sogra é isso e aquilo, e pinta o retrato daquela sogra, que era um quadro enegrecido. E aquele raizeiro muito tranquilo dá a ela um vidrinho com um pozinho dentro. Olha, sim, ela foi lá para pedir a ele um veneno para matar a danada da véia. Mas tinha que ser um negócio para matar ela devagarinho, que era para ninguém desconfiar. Porque senão, se a véia morresse, as duas viviam se travando na briga, todo mundo ia saber que tinha sido ela. Não, pode ficar tranquilo, você vai botar, todo dia você vai botar pouquinha coisa, no suco, no café, na sopa. Agora, não. Tem uma coisa, para ninguém desconfiar que foi você vai fazer uma coisa, você vai começar a fazer tudo por ela, porque aí todo mundo vai dizer como aquela nora ama aquela sogra e aquela sogra não vale nada para essa menina. Então você vai cuidar dela com todo o amor que você tiver no mundo. Só assim a coisa vai dar certo. Tá certo. E ela foi para casa e começou todo dia a boca lá um pouquinho ali foi tal, mas ia lá, deixa eu pentear seu cabelo. O que tu quer, bichota? Vai pra lá, coisa ruim. Não, mas deixa eu pentear seu cabelo. Ele penteava. Olha seu suquinho, eu fiz com todo carinho. Olha, lavei sua roupa. Menina, ajeitei sua cama, olha, deixei bem arrumadinha, cheirosinha, e foi tratando ela com muito amor, com muito cuidado, com muito carinho. E aquela caninana foi se tornando numa minhoquinha. E daí a pouco, nem minhoca era mais. Era aquela mulher que as duas não eram inseparáveis. E ela lembra, eu estou envenenando minha sogra. E corre no raizeiro. E chegando lá, pelo amor de Deus, eu quero uma coisa para cortar o efeito do veneno, que eu não posso matar aquela mulher é uma mãe, é uma santa na minha vida, era tudo que eu precisava na minha vida. Me dê um negócio para cortar o efeito. E o raizeiro vira para ela, minha filha, vai em paz. O que você deu à sua sogra esse tempo todo foi erva doce. O que mudou foi a sua atitude. Está aí o exemplo. Quer transformar
cascavéis em coelhos? Ame. Quer transformar inimigos em irmãos? Ame. Quer transformar desafetos em amores? Ame. Porque amar é, acima de tudo, caminhar os passos de Jesus. É andar passo a passo, lado a lado com Jesus. Mas é preciso mais ainda para caminhar esses passos de Jesus. É preciso ter puro coração. Ou seja, é preciso ter honestidade consigo mesmo e para com os outros. Esse mundo é aquele em que aquela história do farinha pouca, meu pirão primeiro não funciona. Se o fogo está apagando, bota primeiro minha sardinha, não funciona. Se o fogo está apagando, vamos nós dois comer sardinha crua. É esse o amor de partilha que nos leva a caminhar dia a dia, passo a passo com Jesus. E por fim, para caminhar com Jesus, é preciso caminhar estes passos, é preciso manter a pureza dos nossos pensamentos, livres da discórdia e do egoísmo. E este perdão pela má notícia que eu vou dar a vocês, não é um exercício muito simples, mas é um exercício diário, é de ter bons pensamentos. E aí, quando começa a cultivar bons pensamentos, pensar no melhor para todo mundo, pensar, não sei, meu Deus, eu gostaria tanto que fulano se passasse no concurso, que fulano conseguisse a tal graça, fulano conseguisse sua saúde, eu vou rezar para isso acontecer, eu vou fazer preces, vou pedir a Jesus para socorrer essa ou aquela pessoa, que esse menino abandonasse esse tipo de coisa e caminhasse em outra direção. Isso é cultivar bons pensamentos. O cultivo dos maus pensamentos é aquele em que tomara que fulano quebra a perna. Isso só assim para dizer assim, o basiquinho, né? Que os nossos maus pensamentos são bem piores, né? E assim, gente, aquilo que nós semeamos, né? Nós semeamos e eu sempre gosto de fazer este exercício, e gostaria de fazer esse exercício com vocês, para encerrar. Pensem agora aí com você em um caroço de milho, um único caroço de milho. Se veja segurando um caroço de milho. Agora, você com esse um caroço de milho, você vai ali no quintal, onde você tem um terrenozinho que você já adubou, que você já aguou, que você já preparou esse terreno, e você planta um caroço de milho. E plantou esse caroço de milho, e você continua cuidando para que as aves não venham ciscar e comer esse caroço de milho. Você vai cuidar para adubar, para aguar todos os dias, e nascer um belo pé de milho. E você cuida com cuidado para que a lagarta não venha comer, para que a formiga não venha cortar, e você vai cuidando e adubando e querendo o melhor para esse pé de milho. Ele cresce frondoso. Num pé de milho normal, que você planta e deixa lá, ele vai dar 2 espigas, cheias, rechonchudas, bonitas. Mas um pé de milho que você tratou bem, que você cuidou bem, ele vai te dar 3 espigas, bem cheias, cheia de caroços. Quantos caroços de milho, quantas sementes tem em cada espiga? Pensem nisso, porque assim também é a nossa semeadura. Se semearmos o amor, o grande amor se multiplicará por milhões, e é o nosso advogado em qualquer lugar e a qualquer instante. Se semeamos o ódio e a discórdia, também o colheremos multiplicado na mesma proporção. Assim, pergunto a vocês: qual caminho é o melhor de caminhar? Dos milhões de caroços de milho que são alimentados pelo amor, ou pela discórdia que nos separa
que nos coloca em caixinhas, que nos distancia uns dos outros. A partir daí, a gente consegue responder a melhor e mais importante pergunta: Senhor, que queres que eu faça? E como resposta, nós vamos descobrir que há uma grande felicidade que nós podemos conquistar, que é a de amar servindo e servir amando todos os dias do nosso existir, e não apenas desta existência terrena, mas da nossa imortalidade. Vida longa ao núcleo espírita nosso lar, vida longa de amor e de serviço, vida longa de acolhimento e de esclarecimento, vida longa ao trabalho que ampara e que nos leva, nos encaminha para seguir caminhando os passos de Jesus. Muita paz e muito obrigado a todos vocês. A gente que agradece esse carinho de sempre aqui conosco. Mas deixa eu dizer uma coisa, eu achei interessante 3 coisas que você falou. A primeira foi quando você falou no ter. A segunda na transformação, lembra? Aí coincidentemente, hoje, e falando em transformação o tempo todo, aí Bridenon me mandou hoje, perguntaram para Gandhi por que ele orava tanto. Você conhece essa? Conheço. E aí ele diz assim, geralmente não ganho nada, mas sim perco coisas. Então ele começa a dizer que ele perdeu o orgulho orando, ele perdeu a arrogância, ele perdeu a ganância, ele perdeu a inveja, ele perdeu a raiva que ele tinha, o prazer de mentir, perdeu a impaciência, perdeu o desespero e o desânimo. Aí a gente fica vendo como orar é importante, né? E assim, a própria palestra é um momento de oração, onde você vai falando e a gente vai aqui, ó, processando, digerindo, né? Então a gente só tem que agradecer. Hoje é 28. Merece um parabéns, não merece?